Oi, aqui é o André Abraçado e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre variável dependente e variável independente, especialmente na análise do comportamento. Bom, basicamente a variável ela é um construto, uma propriedade de um evento, de alguma coisa que varia, certo? Então, na análise do comportamento a gente busca entender o quê? As respostas, as ações, os comportamentos. Então, basicamente, o que a gente busca entender, o que a gente busca observar, controlar, prever, é o comportamento, são as respostas. É como as pessoas, como os organismos, como os sujeitos eles vão se comportando, vão modificando o repertório comportamental ao longo do tempo. Beleza? Como eles vão aprendendo coisas. Então, por a gente ter esse foco, né, em como entender, o comportamento, a gente procura fazer algumas manipulações no ambiente para poder entender o comportamento. Então, às vezes a gente, por exemplo, quer ensinar alguém a falar, então a gente começa a introduzir coisas no ambiente que façam a pessoa falar. A gente pode elogiar toda vez que a pessoa se aproxima de uma de uma vocalização. Então a criança fala a gente, você falou água, muito bem. Aí depois a gente exige um pouco mais. Aí a criança fala ada. Aí, muito bem, falou ada. Depois ela falou água. Aí depois vai falar para água. E aí a gente consegue ir modelando até ela conseguir falar água. Então a gente está fazendo algumas manipulações no ambiente. A gente está dando elogios e dando modelos, né? Dando formas como ela tem, do que ela tem que imitar para falar, né, água, beleza? Então a gente faz manipulações no ambiente para poder entender melhor esse fenômeno, para poder prever e controlar, tá? E essas coisas que a gente faz para controlar, ou seja, o que a gente vai modificando no ambiente, que a gente manipula, que a gente modifica no ambiente para poder produzir comportamento ou diminuir comportamento, a gente chama de variável independente. Então, variável independente é aquela variável que a gente modifica, que a gente manipula para verificar efeitos em uma outra variável, tá? Então, no caso, a variável independente da psicologia, da análise de comportamento, é o ambiente. A gente vai conseguir manipular o ambiente para poder produzir respostas novas ou para diminuir respostas, entendeu? E o comportamento, na verdade, as respostas, o repertório comportamental, aquilo que vai aumentar ou decrescer, que vai aparecer, no caso, que é o comportamento, são as respostas, a gente vai chamar de variável dependente. Ou seja, aquela variável que sofre efeito das manipulações. Ela sofre o efeito, é o que a gente quer observar, é o que a gente quer entender, é o que a gente quer prever, é o que a gente quer controlar, tá? Então tá, a variável dependente ela sofre o efeito de uma variável dependente, ou seja, a gente manipula o ambiente para poder ver efeito no comportamento, nas respostas, entendeu? Então a variável dependente na análise do comportamento é o ambiente e a variável dependente é o comportamento em si, são as respostas que um organismo emite, certo? Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Um grande abraço.